Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Estão prontos? Para vocês acompanharem a aula de hoje, abram na página 173. Hoje vamos trabalhar o módulo 5, a Europa Feudal, uma sociedade de ordens. Pessoal, na aula passada conversamos sobre algumas características do feudalismo. Hoje vamos ver um pouquinho da vida social nesse período histórico. A sociedade feudal, ela era organizada pela forma como as pessoas se relacionavam com a terra. Se era dono e controlavam ou apenas trabalhavam nela. Podemos dividir essa sociedade, chamada sociedade de ordens, em três grandes grupos. Só um detalhe, sociedade de ordens ou estamental, sociedade de estamentos, é uma sociedade na qual a posição de nascimento da pessoa se mantém ao longo da vida, com pouquíssimas chances de mudança social. Ou seja, quem nascia em família nobre mantinha essa condição e a repassava aos descendentes. Quem nascia em família camponesa ou sem terra estava preso a essa condição, assim como os seus descendentes. Dois desses grupos controlavam as terras, o terceiro trabalhava nelas. Nessa imagem aqui ao lado, estão retratados os três grupos, as três ordens. É muito comum encontrar essas gravuras com representações da sociedade feudal, beleza? Aqui, essa que eu estou circulando agora, é uma representação do clero. Centralizado, temos um cavaleiro, que faz parte da nobreza, tá até com seu escudo, de batalha. E aqui do outro lado, um membro dos camponeses, servos, que fica fácil de distinguir a partir da utilização da pá, que está nas mãos dessa pessoa, ok? Pessoal, por volta do ano 1030 do século XI, o bispo francês Adalberon de Laon explicou como funcionava essa sociedade de ordens. Ele disse: a casa de Deus está, pois, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Este triplo conjunto não deixa de ser um. E é assim que a lei pôde triunfar e o mundo gozar de paz. Como a igreja e os seus membros, o clero, eles eram as principais influenciadoras do modo de pensar da época, essa divisão social era considerada por muitos como parte da vontade de Deus. Então percebam aqui ao lado, essa pirâmide social. No topo dela temos o clero. O clero eram os que oravam. Eles oravam pela salvação de todos. No meio aqui da pirâmide, a nobreza, os que guerreiam. Os nobres eram os que lutavam para a proteção da sociedade. E na base da pirâmide, a maior parte da sociedade, camponeses e servos, que eram os que trabalhavam para alimentar a todos. Só um detalhe importante, pessoal: clero e nobreza recebiam tributos. Os servos pagavam tributos, ok? Essa organização de sociedade era aceita pela população, pois era o que a igreja passava para eles, e eles não questionavam a igreja. Era uma população que vivia pela fé, tinha muita crença na igreja. Então eles entendiam que essa era uma vontade divina. O clero, pessoal, que era formado por representantes da igreja, vocês podem ver uma imagem aqui ao lado, desses membros, com um rei.
era um grupo mais importante da sociedade feudal. Eles comandavam os mosteiros e os feudos da igreja, né, que eram doados a eles por nobres que queriam agradar a Deus. Seus membros tinham um lugar social diferenciado, né? Eles eram vistos de forma diferente na sociedade, por serem considerados intermediários entre Deus e os humanos. Quando a gente fala de uma sociedade que era extremamente influenciada pela fé, isso é muito importante. Além disso, né, como a igreja era a maior instituição política da Europa feudal, o clero fazia alianças com os senhores feudais e reis, reforçando assim os seus interesses. Ok? Observem aqui acima, né? Temos uma divisão entre alto clero e baixo clero. O que seria isso, né? Os membros do chamado alto clero eram aqueles que se tornavam bispos, cardeais e até mesmo papas. Quase sempre eram originários da nobreza. Se o grupo, né, dos camponeses, né, se um filho de camponês entrasse para a igreja, ele pertenceria ao chamado baixo clero. Ou seja, ele teria menos poder. Ele seria apenas um padre, com a função de percorrer os feudos, realizando o que eles chamavam de ofícios religiosos, missas, confissões, né? E também coletavam impostos e doações para a igreja, os dízimos, certo? Os interesses do clero frequentemente se confundiam com os interesses da nobreza. Mas geralmente o alto clero era muito mais poderoso, representava a Igreja Católica, né? A grande instituição da época, cuja estrutura alcançava toda a Europa. Então a gente tem o poder do rei, dos senhores, que é local, mas o poder da igreja era universal, era um poder que estava espalhado por toda a Europa. Ok? Sendo assim, então, o clero não obedecia aos senhores feudais, mas ele obedecia sim à hierarquia da igreja. E nessa hierarquia, o líder era o Papa. Pessoal, só para frisar esse último tópico aqui, a missa era um espaço privilegiado para a difusão da ideologia cristã. Estamos falando de um período no qual boa parte da população não sabia ler e escrever. Então, na missa, era a palavra do intermediário entre os homens e Deus. Então, a palavra do clero era a palavra de Deus. Ok? A Igreja Católica mantinha escolas e centros de estudos na Idade Média. Os membros do clero faziam parte de uma minoria que sabia ler e escrever. Para vocês terem uma ideia, os livros que circulavam naquele período eram copiados um a um pelos chamados monges copistas. Eles se especializavam nessa tarefa. Esse trabalho artesanal, que era muito lento, né? Eles faziam poucas páginas por dia, o que restringia, obviamente, a circulação de livros na Idade Média. As ilustrações, que eram chamadas de luminuras, são fontes importantíssimas para que os historiadores possam estudar o período medieval. Observem as imagens ao lado, né? Na imagem de baixo, temos aqui dois monges copistas, né? Dois membros então do clero que dedicavam o seu dia a copiar textos, tá? Na imagem de cima já é o produto desses monges copistas. Além de Bíblia, né, eles faziam outros livros que tinham geralmente o tema religioso, ok? Eles copiavam livros, principalmente a Bíblia. E era muito comum então, como eu disse para vocês agora há pouco, as iluminuras, né? Que são esses desenhos, esses detalhes, né? Essas decorações das páginas. Percebam que as páginas eram todas decoradas, né? As imagens eram uma forma muito importante de ensinar o Evangelho, já que a boa parte da população não sabia ler e escrever. Então, a partir das imagens, eles poderiam ensinar um pouco sobre os ensinamentos de Deus.
Pessoal, dando continuidade a essa sociedade estamental, ainda falando dos que possuem bens, posses, estamos falando agora da nobreza. Nobreza era composta então pelos chamados senhores feudais, que se dedicavam à caça e ao combate. Os membros da nobreza, eles mantinham relações de suzerania e vassalagem, tá? Faziam doações de terra em troca de lealdade e fidelidade. Então é o seguinte, o que é essa suzerania e vassalagem? Primeiro, entenda o seguinte, é uma relação que acontecia apenas entre nobres, ok? Eles não davam posse de terra para camponês. Então, tanto o suzerano quanto o vassalo era nobre, de nascimento pelo menos. Quando um nobre concedia, então doava parte de suas terras a outro nobre, ele tornava-se então o seu suzerano. E o que recebia as terras tornava-se vassalo. Um vassalo, por sua vez, podia subdividir a terra que ele tinha recebido e se tornar suzerano de outro nobre, que seria menos poderoso que ele. Um suzerano sempre podia cobrar auxílio do vassalo, ok? Então, caso ele precisasse, ele ia cobrar principalmente um auxílio militar, ok? Já o vassalo, ele devia lealdade, fidelidade e o auxílio militar ao suzerano, mas não devia obediência, ok? Embora sem grandes poderes na prática, o rei era considerado o maior suzerano do reino, ok? O nobre que tinha a posse de um feudo, fosse ele suzerano ou vassalo, era um senhor feudal. O senhor feudal era a autoridade máxima dentro das terras que ele recebia, Por meio dessa autoridade, dessa autonomia, ele exercia o poder de justiça. Ele criava e aplicava as leis, por exemplo, em casos de conflitos, ok? Essa doação de terra era feita numa cerimônia. Essa cerimônia era chamada de investidura. Nela, o vassalo se ajoelhava para o suzerano e beijava as mãos dele. O suzerano, então, tocava o ombro do vassalo com uma espada, investindo nele o direito sobre as terras doadas. Como a escrita era pouco usada nessa época, as cerimônias eram muito importantes para tornar conhecidos, de conhecimento público, os compromissos e obrigações de seus participantes, ok? Na imagem ao lado, vocês podem perceber que é uma cerimônia desses juramentos de lealdade, uma investidura. Então percebam que aqui tem um vassalo que está ajoelhado, ok? E o suzerano está recebendo esse juramento. É uma miniatura francesa do século XIII. Também na condição de senhores feudais, os nobres recebiam tributos que eram pagos pelos camponeses. Os nobres, por sua vez, pagavam também tributos à igreja. Esses nobres passavam a maior parte do tempo da sua vida dedicando-se à preparação militar. É uma herança que eles tiveram dos germânicos, Eles se achavam herdeiros daquela tradição guerreira, então se consideravam, eram conhecidos como cavaleiros. Então os nobres combatiam. Os feudos eram deixados como herança para os filhos primogênitos. O que é o primogênito? É o filho mais velho, que nasceu primeiro, ok? Quando o pai morria, os demais irmãos ficavam sob a autoridade do irmão mais velho. As filhas, quando se casavam, iam viver com os maridos em outros feudos. Quando elas não se casavam, também obedeciam ao irmão mais velho. Ou partiam para viver na igreja, ok? Note que os irmãos mais novos também eram nobres, mas não possuíam o controle das terras, a menos que seus irmãos mais velhos lhe doassem pedaços da terra, por meio das relações que nós já vimos de suzerania e vassalagem, ok?
Em tempos de paz era muito comum torneios, né, organizados pelos nobres, caçadas, representações de combates, disputas entre cavaleiros eram razões para que os nobres se encontrassem nos chamados momentos de lazer. Bom, pessoal, na aula de hoje vocês aprenderam um pouquinho sobre os estamentos da sociedade feudal, que será assunto também da próxima aula, ok? Vocês viram hoje sobre os que possuíam terras, né? Semana que vem continuaremos no módulo 5 e vamos aprender um pouco sobre aqueles que não tinham terras, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos para vocês, muito obrigado e até a próxima aula, pessoal.